Oi, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu sei que vocês não vão me responder, né, infelizmente. E hoje eu tô na sala e minha intenção não é, por incrível que pareça, mostrar cada vídeo um cômodo diferente da casa da minha mãe. Eu queria começar pedindo desculpas pra vocês, porque eu tô prometendo esse vídeo desde segunda-feira, mas nem eu nem a Leandra tivemos tempo de fazer ele antes. Então a gente está upando ele pra vocês só hoje. Por quê? Por que da necessidade desse vídeo? Nós dois estávamos conversando e a gente percebeu que, sobre esse slide aqui de mecanismos de coesão e coerência, mecanismo de coesão especificamente, talvez alguns termos ficariam muito complexos. E a intenção, o intuito é, Iago, eu preciso decorar todos esses termos que você vai mostrar aqui, endofórica, anáfora, catáfora, uh, referenciação sequencial parafrástica e afrástica? Não. A gente não quer que vocês decorem esses termos. O intuito não é esse. O intuito é vocês entenderem que a nossa língua usa desses mecanismos para elencar coisas e que nós, enquanto corretores, quando avaliamos os textos de vocês, é nisso aqui que a gente se baseia para ver se o encadeamento tá ou não tá bom e no que ele pode melhorar. E é porque, como a gente vive falando, a gente acredita que a análise e a produção elas estão diretamente ligadas e associadas. Não dá para você ser um bom produtor de texto sem você saber analisar. Então, a gente está dando as ferramentas de análise de texto para vocês, não para vocês saberem que, não, olha, aqui, agora, nesse momento eu tenho que usar uma sequenciação parafrástica. Não é isso. É para vocês saberem quais são as possíveis e sabendo como nós analisamos, o que o público espera, saber como produzir. Até porque, como a gente já disse em muitas aulas, todo texto é uma proposta de produção de sentido. Vocês já vão saber o que nós, enquanto o outro lado, o interlocutor, vai esperar. Sabendo o que a gente espera de vocês, vocês já vão produzir uma outra coisa. É esse o intuito. O intuito desse vídeo é explicar esses termos aqui, porque a gente não quer simplesmente tacar coisas para vocês. Vamos lá então, voltando um pouquinho. Esse slide aqui nós já vimos na aula presencial. É importante trazer ele de novo porque a questão da coesão num texto, se você não liga as ideias, se você não liga os parágrafos entre si, o texto de vocês fica parecendo isso aqui. A gente já falou que texto tem origem em tecido, que tem a ver com roupa. Minha roupa hoje não está rasgada, graças a Deus, tá? Porque eu voltei a morar com a minha mãe e uma delas é capricorniana, né? Enfim, se o texto de vocês tem buracos, não tem ligação entre os elementos, ele fica parecendo para o leitor essa camiseta. Isso aqui não é um mecanismo de sequenciação. Isso é um problema. São buracos, são quebras. Isso é um grande problema que a gente verificou em algumas das redações. Monoblocos. O primeiro parágrafo fala de uma coisa, é um bloco, aí o segundo não se liga explicitamente com o primeiro, é outro bloco, o terceiro é outro bloco. Quando, diferente disso, eu espaço a sequenciação, olha, percebam que isso tem buracos, mas esses buracos, eles têm um porquê de estar aqui, ele tem um ritmo. Isso é um mecanismo de coesão. Eu tô ligando tudo isso e através dessas ligaduras vocês percebem que isso é uma blusa, inclusive chique. Agora, isso aqui, se vocês colocassem para vender numa loja, a menos que fosse uma loja alternativa, ninguém iria comprar. Ou provavelmente não compraria. E, diante inclusive das imagens sociais que a gente faz das coisas, um texto muito bem amarrado pareceria com esse tipo de blusa. Ou com esse aqui. Então, esses dois tipos de textos, enquanto tecidos costurados, são textos coesivamente bem amarrados. Um texto que não tem amarração é essa camiseta. Bom, eu já falei sobre o que nós vamos falar. Essa imagem idiota aqui é só para fazer vocês rirem. Eu não sei porquê. Agora eu fico me analisando. Eu fico me analisando quão idiota eu sou para fazer os slides, mas enfim. É da Paris Hilton no telefone. E esse é todos os temas do que a gente vai falar nisso aqui. Tipo de coesão. Nós temos há dois tipos de coesão possíveis que a gente verifica nos textos de vocês quando nós estamos avaliando. A referencial e a sequencial. Os nomes são bem claros. Não, de novo, eu preciso decorar todos os nomes? Precisa. Agora, você incoerente precisa. Mentira, não precisa.
Referencial é como vocês fazem referência, como vocês referenciam nomes, pessoas, lugares que já apareceram, que vão aparecer nos textos de vocês. Como vocês os apresentam, apresentam coisas das quais vocês ainda vão falar, ou como vocês referem coisas que já foram ditas. Eu comecei esse slide falando disso aqui, que foi uma postagem do Facebook, retomando coisas que a gente já viu presencialmente. Então, ó, é uma referência. Isso é uma sequenciação referencial. Eu estou me referindo, e eu estou enfatizando a palavra referindo de propósito, a uma questão que já foi dita, para preparar o que vem para frente, que é o tema da aula de hoje. Além desse tipo de coesão referencial, existe a coesão sequencial. Eu volto para ir para frente. Lembrem-se sempre, os nossos textos, as nossas aulas, mesmo as pessoais, elas falavam isso. A gente não pode ser circular em nenhum tipo de texto, menos ainda numa dissertação. E as nossas aulas enquanto texto sempre era assim, a gente puxava algo para trás para subir algo novo, puxava algo para trás para subir algo novo. Esse puxar algo de trás, ou mesmo preparar algo para frente, é uma coesão referencial que nós estávamos fazendo na nossa oralidade. Agora, apresentar como dar sequência ao que nós estamos fazendo é uma coesão referencial. Pensa no seguinte, quando você está costurando, você enfiar a linha e puxar é uma sequenciação referencial, porque você e voltar para o buraco, para o mesmo buraco. Você subiu a linha e voltou. Isso é referencial, porque você está se referindo a uma coisa que já apareceu, ou quando você puxa a linha e vai descer para começar um novo buraco, ainda é referencial. Agora, quando você fura um outro pedaço da blusa e puxa a linha, é sequencial, porque você está dando sequência à amarração. Então, por fim, referencial eu estou referindo coisas, sequencial eu dou sequência ao texto. Eu não só refiro para trás ou para frente, mas nessa referência de para trás e para frente, eu dou andamento, o texto caminha. Caminhando com o texto, a gente sabe que os nomes são estranhos e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Não é para vocês ficarem com essas caras aqui, vendo esses tipos de nome. Até porque, como eu disse, é tudo isso. Aliás, eu amo essa série. Gente, não deveria ter parado de passar isso aqui. Isso é a melhor coisa que já aconteceu na história da televisão brasileira. Enfim. Bom, é tudo isso, mas os nomes são claros. Isso aqui, na verdade, era sobre problemas das dissertações, mas eu vou passar. Eu vou direto para os temas. Pausa pra. Então, retomando. Eu disse que existem dois tipos de coesão, a referencial e a sequencial. Cada um desses tipos pode ter subtipos. A sequencial é a sequenciação. Fazer referência num texto, como eu faço referência? Eu posso fazer referências a coisas que estão dentro ou fora do texto. Quando eu faço referência a coisas que estão fora do texto, eu estou fazendo uma referência exofórica. Foros é referência em grego, daí metáfora, trazer. Mas enfim, tudo vem do grego, né? Exofórica é a questão da intertextualidade. Quando um texto faz referência a outros, por exemplo, eu tô com um texto aqui na minha camiseta que claramente faz referência a algo que não está na minha camiseta. Ou, isso aqui, ó, essa tatuagem é uma referência exofórica, porque não diz nada referente ao meu corpo interno. Isso é uma referência ao texto externo do Rei Leão, tá? Para isso ficar um pouquinho mais claro, e endofórica é quando eu me refiro a coisas dentro do texto. Por exemplo, se eu disser, ontem o Thor invadiu o quarto. Ele brigou com as gatas. Esse ele é um mecanismo coesivo que eu coloco para referir uma coisa dentro do texto. O texto inteiro era ontem o Thor entrou dentro do quarto, ele brigou com as gatas. O ele está se referindo ao Thor, que já foi dito, mas é uma coisa dentro do texto, que está no texto e não sai para a situação de comunicação, não sai para outro texto, não sai para uma série, não sai para outra coisa. Para entender um pouquinho melhor isso, vamos fazer uma analogia aqui. Deixa eu ver se meu computador carrega. Foi. É que não dá pra ver, eu vou ter que sair do...
Desculpa, gente, estávamos com problemas técnicos. Voltando. Para pensar em referenciação endofórica ou exofórica, lembra de endoderme e exoesqueleto. Endo é dentro, também vem do grego. Quando a gente, em biologia, estuda as camadas da pele, e aqui a gente tem nessa parte branca o celoma, sim, Iago também é biologia, e aqui o arquêntero, porque é a primeira parte que se forma, arqués, em grego é origem, nós temos uma parte medial, que é a mesoderme, e a parte mais para fora é a exoderme. Para dentro, ectoderme, desculpa. A para dentro, que é o azul, endoderme. Então a mais dentro possível é endoderme, daí referência endofórica para dentro do texto. Mas se a gente, e a internet me ajudou. Se a gente pensa num exoesqueleto, num inseto saindo do esqueleto que ele tem para fora do próprio corpo, para fora, daí um nome exoesqueleto. Exos, fora. Então, exoesqueleto, fora, endoderme, dentro, daí endofórica, uma referência para dentro do texto, uma referência exofórica é para fora. Eu estou referindo uma série, um anime, um mangá, uma situação comunicativa que não está propriamente no texto. Coisas que fazem muitas referências exofóricas e que às vezes vocês precisam tomar cuidado são o que a gente chama de deíticos. Advérbios, como hoje, ontem. Por quê? Porque hoje ele não faz referência ao texto, ele está fazendo referência à situação de comunicação. Quando aquele texto está sendo dito, não é o texto em si. Quando eu digo hoje eu acordei de bom humor. Como que vocês sabem quando é esse hoje? Precisa da situação de comunicação. Só o texto não diz nada. Então eu preciso de uma referência exofórica para atribuir sentido a ele, para dar coerência. Além disso, o quem acordou, vocês só vão saber quem acordou sabendo quem disse, que é uma coisa da situação de comunicação, não é do texto em si. Se vocês vissem só uma placa em algum lugar, hoje acordei de bom humor, vocês não atribuiriam o sentido de quando é esse hoje e nem quem foi que acordou. Tudo isso são referências para fora do texto, exofóricas. Tudo bem? Bom, voltando. É um problema que eu tenho que ficar pausando o vídeo e voltando, mas na verdade são cortes, são efeitos magníficos. Bom, nós falamos então de referências, do tipo de referenciação que nós podemos ter, porque coesão referencial, sequencial. Dentro da coesão referencial eu posso referir coisas dentro do texto ou fora. Mas, eu sei que vocês sempre querem mais. Quando eu estou me referindo coisas dentro do texto, eu posso me referir a coisas que já foram ditas. Pensem num texto aqui. Vamos para a camiseta de novo. Pensem que isso é uma dissertação. Se eu me referir ao primeiro parágrafo, se no segundo parágrafo eu me referir ao primeiro, nessa bolinha, nesse Kamehameha, eu me referir a esse Goku, eu estou fazendo uma referência endofórica porque é dentro do texto, tá? Mas eu estou me referindo para cima. Então é uma referência endofórica, recebe mais um nome isso. Qual é o nome? Anáfora. Aná e katá são preposições em grego que têm significação. Sempre que vocês forem pensar, pensem no seguinte: para catar alguma coisa, a gente abaixa. Não, esse verbo não tem nenhuma relação com catar do grego, mas a minha própria professora, quando foi ensinar isso, ela falou: não esqueçam, para catar eu abaixo. Então, referência catafórica é para baixo, para frente. Eu estou introduzindo coisas. Quando eu digo para vocês aqui que nós já vimos isso, eu estou fazendo referências dentro desse texto para cima. Então, são referências endofóricas, anafóricas, para cima. Agora, quando eu digo que o próximo assunto é coesão sequencial, eu estou fazendo referências dentro desse texto, é uma referência endofórica, mas é para baixo, eu vou catar alguma coisa. Então é uma catáfora. É importante eu saber esses nomes? De novo, não. A gente só está explicando isso para vocês que vocês precisam fazer isso dentro de um texto. Fazer referência para cima e para baixo a todo momento, para que ele fique amarrado, coeso, como as blusas do começo do vídeo. Falando agora,
A gente vai começar por dentro da endofórica, eu já expliquei tudo isso, essas imagens são só coisas tontas para vocês irem de novo. Eu adoro esse meme, achei ofensivo, vou soltar os arcanais. Infelizmente o Pokémon atualmente está perdendo totalmente a noção, eles estão virando Megazords, mas enfim. Seguindo, eu já expliquei isso, só um pouco de exemplos mais concretos. Comprei uma bicicleta nova que é azul. Esse que está fazendo uma referência a uma coisa dentro desse texto. Portanto, é uma referência endofórica. Lembrem de endoderme. É dentro desse texto. O que é azul? A bicicleta nova. É uma referência a algo que veio antes, acima no texto. Portanto, é uma referência endofórica, anafórica. Isso é uma anáfora. Agora, se eu disser, escute bem isto, não suporto mais ver você. Isto é uma coisa que está apontando para dentro do texto, portanto é uma referência endofórica, mas ele está preparando o que eu vou dizer, ele está apontando para baixo. Preciso catar alguma coisa. Referência endofórica, catafórica. Maria foi à lanchonete e não gostou do filme. Isso aqui é uma referência zero, por quê? Quem não gostou foi a Maria. Mas aqui ela não aparece, aqui tem um zero, para não repetir esse sujeito. Por que essa frase está aqui? A referência zero é uma das formas de eu fazer a referenciação, de eu retomar coisas, de eu fazer anáforas. Só que tomem muito cuidado com a referência zero. Ela normalmente se torna um problema. Usem a referência zero só quando vocês tiverem certeza que o leitor vai conseguir recuperar quem é o sujeito. Por quê? Em casos como Maria tirou uma foto da irmã. Estava sentada. Você usou uma referência zero. Tá, mas quem que estava sentada? Era a Maria ou a irmã? Quem que tirou a foto? Tá? Então tenham certeza de que o sujeito é recuperável, porque senão vocês perdem ponto em coesão e em sintaxe. Em duas coisas aí. Seguindo. Outros exemplos de referências endofóricas. Ontem passou um carro aqui. O veículo automóvel do tipo Voyage era vermelho. Aliás, essa palavra a gente fala errado. É um aportuguesamento. Nossa, não é errado, né? Porque eu que falo tanto de que a palavra errado é um erro. Mas é da forma portuguesa de falar. Meus cachorros dando oi. Porque em francês isso é voyage. Mas enfim. Por que isso aqui é importante? Isso é importante para a gente mostrar para vocês formas diferentes de referenciar a mesma coisa. Pera aí, só um minuto. A referenciação num texto é importante para que eu diversifique os mecanismos coesivos. Imagine quão repetitivo ficaria um texto em que eu tivesse simplesmente: ontem passou um carro aqui. O carro era do tipo vermelho. O carro estava muito rápido. Então, para que o texto não fique repetitivo, a gente aprende isso o quê? Na terceira série? Não só usar pronomes, mas o que nós chamamos de hiperônimos e hipônimos. Isso não vem ao caso que vem assim. Mas assim, pensem em algum lugar, em classes que eu posso alocar essa questão da qual eu estou falando e em coisas que podem ser alocadas nessa classe maior. Se eu estou falando de um liquidificador, eu posso chamar o liquidificador mais para frente, fazendo uma referência a ele, como eletrodoméstico, para não repetir o liquidificador. É isso que nós temos mostrado aqui. Alguns creem em almas de outro mundo, mas quase todos os cientistas acham essa hipótese completamente improvável. Esse elemento, essa hipótese, está fazendo uma referência para dentro desse texto, portanto, endofórica, anterior para cima é uma anáfora. A uma anáfora especificamente ao quê? A crença de almas de outro mundo. Para não repetir exatamente a mesma coisa, colocamos essa hipótese. Comprei uma mesa. Este móvel veio quebrado? Isso é o hiperônimo, é a classe da qual mesa faz parte. Mesa, cadeira, tudo isso é um grupo que abrange pequenas coisas. As coisas dentro do grupo são hipônimos. O grupo, de forma maior, a classe, é um hiperônimo. Então eu posso usar o hipônimo e o hiperônimo para se autorreferenciarem, para fazer uma diferenciação entre essas coisas e não ficar repetindo. Creio que o termômetro tenha quebrado, afinal o instrumento não estava medindo a temperatura como deveria. O instrumento é uma referência para dentro desse texto, endofórico, e sim, eu vou repetir isso ad infinitum até entrar na cabeça de vocês.
para dentro desse texto, mas para trás. Como é para trás, é uma anáfora. Eu não estou abaixando para catar, eu estou indo para cima. Na concessionária havia várias motos. Acabei ficando com a Honda vermelha. Aqui é um exemplo de como eu uso um hipônimo. Porque Honda é uma coisa muito mais específica do que moto. Moto é a classe, é o hiperônimo. Honda é o hipônimo. Honda vermelha é uma referência para trás, também uma anáfora, uma referência endofórica. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro e só uma piadinha para relaxar um pouco. Na Ucrânia, tomar um tombo pode ser fatal, porque lá todo traumatismo é ucraniano. Eu realmente riria dessa piada, eu tô me fazendo de sério agora, mas a primeira vez que eu vi isso eu fiquei rindo durante uns 3 dias. E por que eu trouxe isso? Além de ser uma piadinha tonta. Esse lá, aqui, é uma referência para dentro do texto. É uma referência endofórica e para cima, anafórica. Anafórica para onde? Para a Ucrânia. Esse lá se refere à Ucrânia. Uma outra forma de eu me referir a esse país que já foi dito dentro desse texto aqui. Agora a gente vai para fora. Chega de coisas para dentro, vamos para fora. Para vocês entenderem referências exofóricas, lembrando do exoesqueleto, eu vou usar um exemplo tosco, absurdamente idiota. Dá para ver isso aqui? Que parece um avião? Eu vou dar um tempo para vocês. Contem quantos bis tem aí. Eu tô contando. Tempo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, nessa imagem nós temos 14 bis. 14 bis, 14 bis, 14 bis que estão montados como se fossem um avião. Deu para entender a referência, elemento de referenciação? Por que isso aqui tenta ser engraçado? Porque eu tenho 14 doces que se chamam bis, montados de forma a lembrar um avião. E o primeiro avião que foi criado e que alçou o voo se chamava 14 bis. Então esse texto aqui, pela forma, ele faz uma referência a algo que está fora dele. Há uma questão histórica que está fora do que não está dita aqui. Isso precisa de conhecimento de mundo. O que envolver conhecimento de mundo, outros textos, tá fora. Exo é uma referência exofórica. Como eu disse, os elementos deíticos são importantes e também são elementos exofóricos. Por exemplo, hoje ele disse que vai ao mercado. Quando é esse hoje? Nesse momento de comunicação, hoje é dia 20 alguma coisa de abril, eu já não sei, acho que é dia 22. Esse ele, eu preciso saber quem é a pessoa. Fico com este. Essa frase por si só não faz sentido. Mas se eu, por exemplo, vou mostrar meus remédios. Entre esses dois remédios, for comprar numa farmácia, virar e falar, fico com este, só faz sentido essa frase. Eu só sei que quem disse fico é Iago e que este é o potinho vermelho, porque isso não está dentro do texto, isso está na situação de comunicação. Todas essas informações, o potinho vermelho e Iago, não estão aqui. Isso tá fora. Da mesma forma que a questão do primeiro avião que alçou o voo realmente, feito pelo Santos Dumont, se chamava 14 bis, não está aqui. Isso não está escrito aqui. Mas existe uma referência intertextual entre textos e essa referência é puxada justamente pela forma em que esses bis estão dispostos. Tudo bem? Mais uma referência exofórica. Eu amo essa piada. Isso aqui é muito velho, mas é eterno. Agora a gente vai ter que mudar só o artigo aqui por uma questão. Isso aqui, na verdade, é uma incoerência em relação ao Tami, né? Porque ele é um trans e ele se enxerga como um homem, então nós temos que chamá-lo como homem. Mas vamos lá. Muitos não ditos implícitos trabalham com referências exofóricas. Essa piadinha aqui, o que eu não vi no Tami, ainda tem uma coisa para completar. A gente vê o Tami aqui e do lado tem o que completaria essa frase. O que é isso aqui? Gente, isso são tomates picados com cebola, salsa e cebolinha. Isso se chama vinagrete. Por que é engraçado? Porque o que eu não vi na Tami, eu vi vinagrete.
que é uma forma popular e não padrão de falar o nome da mãe dele, que é a Gretchen. Mas tudo isso não está dito aqui. Muitas piadas trabalham com isso, com referências exofóricas. Por quê? Você precisa de um outro texto, de uma relação intertextual para dar sentido. E é por isso que muitas pessoas... A minha mãe tem muita dificuldade em fazer isso, por exemplo. Ela demora muito para entender piada. A referenciação endofórica dela é boa, mas a exofórica não. Eu não vou falar especificamente sobre esses exemplos, porque são exemplos bem práticos. Eu vou passar direto para a sequenciação. Nós falamos de referenciação, agora a gente vai ver como dar sequência ao texto. Eu posso encadear coisas ou eu posso fazer recorrências. Duas piadinhas imbecis aqui. Quando eu falo tudo passa e tudo muda, vamos lá, vamos ver se vocês estão craques. Por que isso tenta ser engraçado? Eu acho isso muito engraçado. Eu não estou me controlando. Por quê? São referências dentro do texto que tornam isso engraçado. Passa, existe a homofonia, a mesma pronúncia entre o verbo passar, a terceira pessoa, e a uva passa. A uva também passa, entendeu? E muda, de mudar, com uma homofonia com muda, de planta, que tá aqui. Então, essa piada, na verdade, ela não tem referências exofóricas, ela tem referências endofóricas. Porque esse texto, de modo geral, tudo dele está dito aqui. Muda e passa, tá aqui e tá aqui. Muda, tá aqui no sentido de mudar e tá aqui no sentido de planta. Então tudo está no texto, são referências dentro dele. Não existe nenhuma referência exofórica aqui. Mas, falando agora de sequenciação, como dar sequência? Como é que eu faço encadeamentos? Antes de fazer encadeamentos, vamos falar de recorrências? Aqui, tudo passa e tudo muda, existe uma repetição de estrutura que é tudo, alguma coisa, tudo, alguma coisa. Isso é uma forma de sequenciação perigosa para um texto que não é um poema ou para um texto que não é uma piada. Por quê? Se eu repito estrutura, eu mostro para um corretor de uma dissertação que eu não tenho. Não é o que eu mostro. Ele pode entender que eu não tenho riqueza para utilizar elementos coesivos. Se eu fico a todo momento, é inegável que, fala alguma coisa. Aí no segundo parágrafo, é visível que, aí no terceiro parágrafo, é constatável que eu repeti a mesma estrutura, isso é uma sequenciação. Eu estou utilizando o mesmo tipo de sequenciação que nós chamamos de parafrástica para ficar falando, para trazer o meu tema. Lembram do vídeo? Infelizmente eu não tenho efeitos para fazer assim, olha gente, acessa o vídeo aqui, em que eu falava em gramática da diferença entre prosa e poesia. Esse vídeo é importante para isso aqui. Referenciações parafrásticas, que são repetições, elas cabem à poesia e não à prosa. Lembrem-se, por quê? Porque a prosa é uma flecha para frente em que eu especifico sentidos. Se eu fico repetindo a mesma coisa, seja de estrutura ou de fonética mesmo, de eco, fica chato. Não é o objetivo da prosa esse. Não é o objetivo da prosa eu ter várias coisas que estão indo para vários sentidos e que depois eu junto num sentido único, como a poesia. Isso aqui é muito mais poético do que uma questão para convencer alguém que eu iria num sentido só. Bom, a menos que o texto... Tanto é que muitos textos artísticos usam a sequenciação que a gente chama de parafrástica. Não importa o nome de novo, só tenham em mente que, por uma diferença entre os focos da prosa e da poesia, tentem diversificar os mecanismos coesivos de vocês. Se vocês já usaram um além disso, não repete o além disso no terceiro parágrafo, porque senão você vai estar fazendo o quê? Uma sequenciação parafrástica. E existem corretores que vão marcar os dois e vocês vão te descontar ponto no conceito 3 do Enem. Porque vão falar sequenciações... Eles não vão falar que sequenciações parafrásticas mostram uma pobreza de elementos coesivos. Eles não vão falar isso, mas é o que eles vão achar. Olha como um texto literário não argumentativo, que não tenta convencer ninguém, pelo menos não é o primeiro objetivo dele, usa da sequenciação parafrástica da repetição.
Isso aqui é um texto do Carlos Drummond de Andrade. E o Senhor, vendo que os homens não melhoravam, antes se tornavam piores, decidiu mandar-lhes uma chuva de advertência. E com isso lhes manifestava seu enfado, que outro dilúvio não estaria fora de suas cogitações. E a chuva começou a cair, a princípio alegre com seu destino de chuva, insistente depois, e zangada, fazendo aluir a morada dos homens. E os caminhos se encheram de lama. Eu já enchi o saco. Porque esse tipo de texto aqui, esse tipo de padrão, e o Senhor, e os homens, e tal coisa fez isso, e tal coisa aconteceu, fica um texto enfadonho. Eu não estou dizendo, isso aqui é o padrão de escrita da Bíblia. Eu não estou dizendo que textos como a Bíblia são enfadonhos, não é isso. Eu estou dizendo que cabe a textos como a Bíblia, ou textos estilísticos como esse, que fazem uso desse recurso. E, aliás, isso é uma referência exofórica, porque não só pela história, mas pela forma de conceber a história, ele está fazendo referência à Bíblia aqui, o Carlos Drummond. Mas eu estou dizendo que isso não cabe num texto em que eu quero convencer as pessoas. Porque eu falei, eu lendo isso aqui, a hora que eu cheguei aqui eu já cansei. E uma pessoa cansada provavelmente não vai concordar com você. Uma pessoa cansada não vai escutar você. Por isso que vocês precisam diversificar os mecanismos coesivos e não fazer sequenciações parafrásticas, mas frásticas, encadear coisas de forma diferente. Não prestem atenção nos nomes e nos rótulos que eu estou usando, mas nos exemplos e não fazer isso aqui. Às vezes é muito bom a gente mostrar. É bom eu ter falado da diferença entre prosa e poesia, porque eu tô falando pra vocês, isso cabe à poesia, isso cabe à prosa. É bom a gente mostrar o que não fazer, pra vocês saberem o que fazer. A mesma coisa, sequenciação parafrástica. O funk usa muito isso. E não só, isso é uma canção. Eu não vou cantar, mas eu vou ler. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. Quando tive frio, tremi, quando tive coragem liguei. Olha como isso é próprio da poesia, essas repetições fonéticas, de estrutura sintática, quando aconteceu isso, tal coisa aconteceu. Quando aconteceu isso, tal coisa aconteceu. E a repetição de rima. Isso, o objetivo desse tipo de texto não é convencer ninguém, não é levar você a acreditar na tese que está sendo defendida. O objetivo desse texto é outro, por isso que a forma dele é outra. E esse tipo de texto usa de uma sequenciação parafrástica, de repetições, de fonema, de rima, de tipo de estrutura sintática e mesmo de palavras, porque ele não quer convencer ninguém. A poesia ela é voltada não para a mensagem, mas para a forma. Tanto que, inclusive, existem poemas concretos que a forma tá ali na cara. Bom, eu acho que isso não é muito importante, eu acredito. Só de recorrências fonéticas, eu adoro esse meme. São dois tans. Eu disse que o funk usa muito a sequenciação parafrástica. E é verdade, olha a recorrência fonética. Vem com o bum bum tan tan. Eu tenho recorrido aqui, repetido, o tan-tan. E olha a referência que eu tô fazendo aqui ao avião da TAM. Tudo bem?